Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Começando pelo Ibovespa, queda de 2,06%, fechamento abaixo da média móvel, confirmação de um topo na mesma região de topos anteriores. Na prática, tecnicamente falando, para o índice Bovespa trazer um aspecto bem negativo, em termos de curto prazo, teria que perder esse fundo aqui anterior. O retorno do índice para baixo dessas duas médias já é um aspecto ruim que aumenta a chance de chegar na faixa dos 54.537 pontos. Pegando aqui o G60, gráfico 60 minutos do índice Bovespa, se ele conseguir no próximo pregão abrir subindo, por exemplo, e fechar acima dessa média móvel de 13,58.079, e na hora seguinte, por exemplo, uma segunda hora de pregão, caso o candle que fecha acima da média móvel de 13 períodos seja o primeiro do dia, isso traria um aspecto favorável para a retomada da subida do Ibov, teste dos 58.946 pontos agora como resistência, e depois voltar em busca dos 59.500 pontos. Então esse seria um ponto favorável para o índice. Olhando para a LAD do Ibovespa, a LAD do Ibovespa perdeu força junto com a perda de força do índice, está coerente. Clímax do Ibovespa, que estava na região sobrecomprada, veio para a região dos vendedores, mais um dia de queda, já está na região sobrevendida, 50% a 70%. Pode vir mais abaixo? Sim, pode chegar aqui um pouco mais para baixo, tem mais um dia de queda, mas eu já ficaria atento a ações que estão um pouco mais afastadas, uma queda um pouco maior, pode trazer uma oportunidade de compra rápida em alguns ativos. Olhando agora para o gráfico da Petrobras, PETR4, Petrobras terminou o pregão com queda de 3,31%. Lembrando que eu comentei ontem na videoanálise, se oscilasse abaixo dos 23,01, abriria possibilidade de venda nos R$ 23,00 com stop acima dos 23,47, operação mais arrojada, para um perfil de investidor mais arrojado. E o objetivo dessa operação ficaria perto ali da média e foi atingido nesse pregão. Então uma venda na faixa dos R$ 23,00 com stop em 23,47, o objetivo dela foi 22,53, foi atingido, o fechamento foi até 22,52, então terei saído da posição. Um ponto importante a ser comentado na Petrobras é que essa ação já fez um bom movimento de alta, rompeu aqui, pelo menos anulou a tendência de baixo no gráfico semanal, não significa dizer que está em tendência de alta no gráfico semanal, mas chegou num ponto importante, essa média móvel aqui tracejada ou pontilhada, representa a média móvel de 13 períodos do gráfico mensal. Se a gente recorrer para o gráfico mensal dessa ação, vou até ampliar aqui o gráfico mensal dela, observe que essa ação tem topos e fundos descendentes, 3 meses de alta, encontrando com o fundo anterior, batendo aqui na média móvel de 13 períodos, dupla resistência. Ao bater nessa dupla resistência, se perder a mínima em janeiro, perder a mínima de dezembro, abre uma boa chance de continuar o movimento descendente. Fazer isso aqui e em busca lá do fundão, lá perto dos R$ 15,00. Então esse é o cenário gráfico. Então baseado nisso, baseado nessa informação do mensal, do semanal dessa ação, se fosse para escolher um momento para ser ousado na ponta vendedora, esse seria o momento com stop acima de 23,47. Por que ser ousado? Porque estaria fazendo uma venda contra uma tendência de alta no gráfico diário, mas estaria apoiado ali por uma zona de resistência muito importante do mensal e semanal. Então estaria atuando num ponto que a expectativa seria da ação começar a perder força e continuar caindo, já restabelecendo tendência de baixa, tudo a favor do gráfico mensal. Então essa seria aí um momento de ser, se for para ser mais ousado, esse seria um momento interessante, mas sabendo que se eu romper os 23,47 é saída de uma operação de venda. Operação de compra nessa ação ainda ficaria focada um pouco mais no curtíssimo prazo. E ela só geraria compra no curtíssimo prazo, no meu ponto de vista, ao superar a máxima da hora de pregão, isso numa sexta-feira mesmo,
que fecharam acima da média móvel de 13, 22,84, stop aqui um pouco abaixo ali dos 22,35, por exemplo. Então essa seria a estratégia de entrada nessa ação ainda pensando em ponta compradora após o topo aí do gráfico diário. Vale 5. Outro ponto que me chama a atenção é o Ibovespa está ali na região, chegou perto dos 60 mil pontos, com a possibilidade de romper a faixa de 60 mil pontos, que é muito importante para o Ibovespa. Aí um dos principais ativos do índice Ibovespa, em vez de estar colaborando, está gerando pivô de baixa. É o caso da Vale 5, fechou com queda de 1,43% e confirmou o pivô de baixa. Tendência de baixa de curto prazo para Vale 5, um dos principais ativos no índice Ibovespa. O que não é algo bom para o Ibov. Para ter coerência para subir e romper esses 60 mil pontos, é importante que tenha vários ativos apontando para cima, preferencialmente ativos como Vale, Petro, as principais aí que tem um peso maior no índice. Então esse pivô de baixa da Vale 5, se a gente pegar o Fibonacci, para quem tiver alguma dúvida sobre pivô de baixa, consulte o vídeo de aprendizado sobre pivô de baixa disponível no site da Altovera.com. No menu lateral direito tem lá uma seleção de vídeos. Esse vídeo de pivô de baixa está dentro de princípios essenciais. Observe que a projeção de queda usando os números do Fibonacci desse pivô coincide lá com a região de um fundo anterior, na região dos 36,10. Por volta de 36,10 seria a projeção de queda desse pivô. Então temos um cenário negativo para ponta compradora de curto prazo na Vale, está mais para ponta vendedora. Até acionou venda ao perder a mínima de ontem. Como perdeu, acionou venda com stop lá em cima. Então, se for operar em ponta compradora no curto prazo, somente se anular essa tendência de baixa. Para anular a tendência de baixa agora teria que estar acima de 40,79. Antes disso, não faria compra de curto prazo na Vale. Só mesmo de curtíssimo prazo. E sendo muito ousado, que foi esse caso aqui que eu comentei no radar do mercado, superação dos 38,58, executou em 38,59, stop se oscilar abaixo de 38,28. Segue com perspectiva maior de queda, por isso que operar contra a tendência tem um risco um pouco maior. E por último, fluxo de capital estrangeiro. Fluxo de capital estrangeiro, dia 6/12, saída de 340 milhões de reais, deixando o saldo de dezembro um pouco menos positivo. Também do ano um pouco menos positivo. E olha que interessante, no dia que o Ibov chega lá no topo, nos 59 mil, por volta dos 59 mil, perto dos 59.500, os estrangeiros já estavam comprando e geraram uma divergência de baixa, venderam no dia que o Ibov subiu ainda mais um pouco, chegando a zona de resistência mais importante, que foi justamente desses topos aqui anteriores, voltando aqui ao gráfico do Ibovespa, desses topos aqui anteriores. O Ibov chegou aqui nesse ponto no dia 6/12 e entrou pressão vendedora. Tivemos 2 dias fortes de queda. Vamos ver como é que foi o comportamento dos estrangeiros nessa região. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.